Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus. E nós estamos estudando o texto de Mateus, capítulo 5, que fala a respeito de um caráter verdadeiramente cristão, um caráter genuinamente cristão. É o caráter celestial que Deus, o Pai, quer formar em nós ainda aqui, né, enquanto somos peregrinos, para nos levar preparados para a glória. Então, irmãos, hoje eu quero falar para vocês a partir do versículo 6. E nele está escrito assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Sabe, irmãos, este versículo está falando a respeito daquele cristão que tem fome e sede de que se cumpra na vida dele a vontade de Deus. Essa justiça que está escrito na Bíblia não é a mesma justiça que os homens consideram. Por exemplo, o cara lá bateu no meu carro. Ele tem que pagar por aquilo que ele fez. Não é desse tipo de justiça que a Bíblia está falando. Justiça aqui é uma justiça que excede a justiça que nós conhecemos no mundo. É a justiça de Deus, é a vontade de Deus para nós. Então, este versículo está falando de que nós precisamos ter esse tipo de fome e de sede. E qual é a justiça de Deus para nós? É a nossa santificação, que nós alcançamos na busca pelo Senhor Jesus Cristo. Enquanto nós buscamos a palavra, enquanto nós oramos, enquanto nós buscamos obedecer a palavra de Deus, nós estamos no processo de santificação. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus para nós é que nós sejamos formados à estatura de Cristo. E essa estatura está falando exatamente sobre isso, sobre a vontade de Deus exercida na nossa vida. É uma coisa grandiosa, né, irmãos? E nós temos que buscar isso diariamente. E nós temos que realmente colocar isso em oração, porque nós somos tão pequenininhos, né, diante da vontade de Deus, mas Ele é grande. Nós somos fracos, mas Ele é poderoso para fazer a vontade dele nas nossas vidas. Então, enquanto nós desejamos isso, nós vamos buscar, nós vamos orar, nós vamos procurar aprender na palavra de Deus e vamos procurar obedecer, buscando a força para obedecer em oração. Amém? Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O que é essa misericórdia que o Senhor Jesus Cristo está falando? É uma misericórdia que nós podemos também entender como compaixão. Como assim? Quando nós olhamos para a vida de uma pessoa e enxergamos a miséria, isso principalmente que eu tô falando, pense na situação espiritual, tá bom? Quando nós olhamos para a vida de uma pessoa e enxergamos na vida dela uma miséria espiritual e nós queremos trazer aquela pessoa para a mesma condição em que nós vivemos, a gente vê que aquela pessoa está numa situação deplorável espiritualmente, mas nós queremos trazer aquela pessoa para viver na mesma condição que nós, porque nós já conhecemos a luz, porque já fomos libertos de muitas situações, de muitas cadeias espirituais, né? Então nós enxergamos essa necessidade na vida de outras pessoas. E quando nós queremos trazer essa pessoa para o mesmo patamar de libertação que nós vivemos hoje, o mesmo patamar de intimidade com o Senhor Jesus Cristo, de cura. Então, isso é ter misericórdia da pessoa. É você encontrar uma pessoa que está ferida, que foi espancada pelas trevas, que foi aprisionada,
que está debaixo de maldição e você fazer para que ela seja livre de tudo isso. Fazer o quê? Levar Jesus a ela, né? Levar a palavra, levar ela ao conhecimento de que Jesus liberta verdadeiramente, de que a palavra do Senhor Jesus Cristo é aquilo que nos cura, né? Que nos livra do mal, que nos livra das cadeias, das prisões espirituais. E quando você tem esse desejo no seu coração, você está sendo misericordioso. E talvez você nunca parou para pensar sobre isso, talvez você nunca olhou para alguém desta maneira. Então, eu recomendo que você ore por isso. Amém? Se estas coisas que eu estou falando aqui não estão na sua vida, eu recomendo que você ore para que Deus coloque esse caráter no seu coração. E talvez você viva desta maneira, mas precisa de mais, né? Então, ore também para que Deus conceda ainda mais ao seu coração. Amém? Versículo 9, onde Jesus vai dizer: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. É interessante, né, irmãos, falar a respeito desse versículo na época que nós vivemos. Olha, amados, nós não fomos chamados para exercer justiça com as nossas próprias mãos. Ao contrário, nós precisamos exercer a justiça de Deus na terra. Então, não pense que você foi chamado para ser uma pessoa que causa revoltas, que participa de manifestações, ou que vai fazer alguém sair de um mau caminho com as próprias mãos, ou que você vai mudar a vida de alguém com as próprias mãos. Não, você foi chamado para ser um pacificador. O pacificador, meu irmão, minha irmã, ele leva a Deus todas as situações da vida, todas. Está acontecendo determinada situação. Ele vai orar primeiro. Primeiro vai orar para que Deus tome a frente, para que Deus resolva. O pacificador, ele não age para vingança de nada. Ele não quer justiça com as próprias mãos, mas ele quer a justiça de Deus, a justiça celestial. O pacificador não é aquele que, em determinada situação ali no seu dia a dia, no seu trabalho, procura sair por cima de uma situação. Não, mas ele age com humildade, porque ele já tem experiência que Deus resolve as coisas, que se colocarmos em oração, as coisas são resolvidas de uma melhor forma. O pacificador não é aquele que tenta prejudicar os outros, falando mal, falando o que as pessoas fazem de mal para ele. Não, o pacificador é aquele que resolve tudo com a ajuda de Deus, que resolve tudo de maneira pacífica, né? Com humildade diante de Deus, colocando todas as coisas nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, saibam que quando nós agimos com as nossas próprias mãos, nós causamos tumultos, nós causamos piores problemas, enfim. Mas quando nós colocamos tudo em oração, o Senhor Jesus Cristo resolve para nós de uma maneira muito melhor. Amém? Então pense isso quando você estiver trabalhando, pense isso quando você estiver estudando, pense isso quando você estiver lidando com pessoas próximas a você, familiares, amigos, enfim. E era isso que eu queria compartilhar neste vídeo. Vou terminando o vídeo por aqui para que ele não fique muito extenso e vamos continuar estudando o caráter cristão. Amém? Eu peço que você deixe seu like, compartilhe essa mensagem, comente para que a plataforma entenda que essa mensagem é importante e leve para outras pessoas. Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.